E aí galera, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou continuar com Notas de Aula de Antropologia Filosófica, um livro meu que eu montei para aulas de psicologia, a disciplina Antropologia Filosófica. E hoje eu vou continuar desenvolvendo o que tem nele, né, para ajudar quem está estudando aí psicologia, área de saúde e enfrenta questões relacionadas com a condição humana. Certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo, dar uma olhada aí também nos links nas minhas redes sociais. Esse livro você encontra também no Clube de Autores, eu vou colocar o link aí para quem quiser. E se quiser apoiar o canal também tem a minha conta no PayPal, certo? Então vamos lá, eu vou cronometrar para não passar muito tempo no vídeo, tá só uns 15 minutos de vídeo, segundos, né? Então, no primeiro vídeo eu falei sobre a importância dos mitos, né, das narrativas míticas para falar sobre a condição humana, começam lá no mundo grego. Então, continuando no mundo grego, os primeiros pensadores, né, os primeiros filósofos, chamados pensadores originários, classificados depois como pré-socráticos, né, que vieram antes de Sócrates, eles passaram a fazer questionamentos sobre a realidade, né, e sobre essas construções intelectuais sobre a realidade que a gente hoje classifica como mitos, né? E aí esses questionamentos, né, originários, primeiros, foram muito em direção de analisar, né, de propor respostas sobre a natureza das coisas, né? E dentro dessa natureza das coisas estaria a condição humana. Era muito típico, inclusive, da cultura grega antiga, ter essa conexão entre o status natural do ser humano, né, dentro da própria natureza. Então é como se houvesse uma contiguidade entre a condição humana e a sua presença no mundo natural. Esses primeiros pensadores, né, tem alguns bem famosos, como Tales de Mileto, né, que foi aquele famoso cara que disse que tudo era água, relacionando, é claro, uma resposta não mítica, não religiosa para a explicação da realidade, né? Então tudo é água no sentido de que tudo tem um elemento fundamental. Tanto que o Anaxímenes, né, que é na mesma cidade de Mileto, vai dizer que tudo é ar. Então, o importante não é nem tanto o elemento que é escolhido como sendo o elemento fundamental, origem de tudo, mas muito mais o fato de buscar uma origem de tudo que não fosse mítico-religiosa. Muito que da linguagem também vai ficando, né? Então, é meio difícil fugir de certos aspectos predominantes na própria linguagem, né? As próprias limitações da linguagem de compreender, de tentar compreender a condição humana. Tanto que hoje até hoje a gente se debate com isso, né? A própria necessidade de uma ciência ou de uma forma de ajudar o ser humano, como a psicologia, por exemplo, é uma demonstração de que a gente vai continuar se debatendo sobre isso devido à própria incompletude, né, do ser humano. Então, essas filosofias gregas iniciais, né, trouxeram alguns questionamentos, e aí, 2 séculos depois, mais ou menos, então, continuando, o telefone tocou, eu tive que atender. Essas construções sobre a filosofia grega, né, acabaram se desenvolvendo ao longo de 2 séculos, né, e aí foram se aproximando mais do questionamento mais antropológico mesmo. Então, primeiro o questionamento sobre a natureza, né, sobre os elementos, né, sobre a constituição do ser, sobre o movimento, né, sobre a mudança. Esses questionamentos mais gerais sobre a condição humana relacionada com a condição da natureza, né, com a natureza, foram desenvolvendo, e alguns aspectos históricos, né, como a ascensão de Atenas como cidade central, digamos assim, de um certo momento do mundo grego. Lembrando que a Grécia não era um país na época, né, era um conjunto de cidades e estados independentes que se uniam às vezes para lutar contra inimigos comuns, como a Pérsia, por exemplo, mas normalmente ficavam guerreando entre si. Então, quando Atenas se tornou predominante, digamos assim, acabou atraindo uma grande quantidade de pessoas, né, de profissionais da área do conhecimento, digamos assim, de sábios, para constituir
o que é classificado como sendo o período antropológico da filosofia grega clássica, ainda pré-Sócrates, né, e já chegando em Sócrates. Então, nesse momento, surgem os pensadores chamados sofistas, né, que acabou ficando uma classificação meio pejorativa a respeito desses pensadores, já que eles eram profissionais de retórica, de oratória, que ensinavam aos cidadãos atenienses a como desenvolver as habilidades para participar do sistema democrático ateniense, né? Que também já era uma novidade na época, né? Um sistema em que os cidadãos eles conduziam a cidade, né? Diretamente, né? Os próprios cidadãos, sendo que era uma democracia bem diferente da nossa, já que lá era direta e não representativa. Nas aulas de ciência política acho que eu desenvolvi um pouco disso, então vocês podem dar uma olhada na playlist sobre ciência política ou teoria das elites também. Então, nesse momento, né, que surgem esses primeiros pensadores mais relacionados com a condição humana, né, eles começam a, não diria pregar, mas eles começam a tratar de questões mais diretamente relacionadas com como o ser humano conduz a realidade, como o ser humano desenvolve a sua compreensão da realidade a partir de si mesmo, né? Tanto que tem a famosa frase lá do Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, né? Então haveria uma espécie de antropocentrismo aí na maneira de entender a realidade. E aí, nessa mesma época é que surge, né, aparece o pensamento socrático, né? Sócrates sendo esse centro, digamos assim, de uma convergência, de uma busca por uma verdade mais parecida com o que a gente entende hoje como filosofia, né? Então essa busca por uma verdade começava por si mesmo, certo? Então Sócrates ele não tem, digamos assim, um discurso temático. A grande busca dele é saber quem é a si mesmo, né? Tanto que ele usa muito como referência o dizer do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então por quê? Porque o conhecimento a ser adquirido, né, a ser desenvolvido na realidade é sobre si mesmo. Então mantém esse aspecto antropológico da época, né, do período em que Atenas estava no seu apogeu e tal, mas ele avança sugerindo, que é uma coisa que fica muito para as filosofias posteriores, de que a condição humana ela sempre vai estar aberta a um novo questionamento, porque haveria uma verdade, mas a gente não consegue alcançar ela, certo? Platão vai desenvolver isso mais na obra dele, falando de uma idealização, né, de um mundo ideal em que haveria todos os conceitos e realidades em si, mas o Sócrates impulsiona muito essa questão do questionamento de si mesmo, do questionamento sobre a sua própria condição, digamos assim. Então, quando Sócrates morre, né, ele é morto pelo sistema democrático ateniense através de um julgamento, né, que é muito famoso, é um dos textos mais reproduzidos da filosofia grega, que é a Apologia de Sócrates, escrito por Platão, em que ele demonstra, né, ele apresenta o processo de julgamento de Sócrates, em que ele demonstra que ele é inocente das acusações. Ele foi acusado de ser corruptor da juventude e de impiedade, né, de não seguir os deuses do Estado. E ele acaba mostrando que nenhuma das acusações tinha sentido. Foram muito mais feitas por rivais dele, né, sofistas, né, pessoas que se apresentavam como sábios, mas através da maneira como ele desenvolvia a filosofia dele, que era perguntando, fazia com que essas pessoas acabassem se expondo como não sendo na verdade sábias, né, como sendo muito pouco sábias do que estavam dizendo, na verdade. Então, na verdade, eram ignorantes, só não sabiam que eram ignorantes, que é um ponto central da filosofia socrática e do método socrático, é o fato de se reconhecer a própria ignorância, que vai ser muito importante para o ceticismo, né? Que quem acompanha o canal sabe que é uma linha de filosofia que eu sigo, né? Que eu respeito muito. E o ceticismo aparece depois de Aristóteles como uma linha filosófica mesmo, mas tem essa forte ligação com
Sócrates. Eu acredito que nas primeiras aulas de filosofia eu falo disso, dessa relação de Sócrates com o ceticismo, essa coisa de ser impulsionado pelo questionamento e pela, digamos assim, reconhecimento do não alcance dessa verdade suposta que existe. Agora, quando Platão vai fazer a reinterpretação de Sócrates, aí acaba aparecendo respostas, né? Respostas possíveis dos questionamentos. Bom, eu vou ficar por aqui, já deu o tempo do vídeo. Eu espero que assim a continuidade do processo faça com que você queira continuar vendo essa playlist sobre antropologia filosófica. Se tiver algum questionamento, por favor faça nos comentários, que aí eu tento responder nos próximos vídeos, né, nos próximos vídeos da playlist. E continue acompanhando o canal, se inscreva se não está inscrito, dê o like no vídeo, né? Acompanhe o que está na descrição do vídeo, com os links, tudo. Inclusive para pedir o seu livro desse aqui, né? Antropologia Filosófica, Notas de Aula, certo? Valeu, até o próximo.